Boa noite. Pela quinta vez, o DER atrasou a reabertura da Ponte Pênsil em São Vicente. Desta vez, o problema foi com o material que está sendo utilizado no piso. Segundo os responsáveis, a segunda quinzena de outubro é o limite máximo para a conclusão da reforma. A ponte está fechada desde junho de 2013. Inicialmente, a reabertura estava prevista para maio do ano passado, mas sucessivos problemas com a estrutura atrasaram por 4 vezes o prazo de entrega da obra. Desta vez, o problema está nesta peça. O material, chamado de madeira plástica, foi escolhido para substituir as vigas de madeira real que formavam o antigo piso da ponte. A gente está colocando um material totalmente reciclado, isso é bem inovador, na verdade, e traz um ganho assim para a ponte maior. Cabe ressaltar que isso foi aprovado nos órgãos de preservação, tá? Isso foi colocado também para aprovação, porque eu estou trocando uma madeira, né? A gente deixa de, sei lá, de repente tirar não sei quantas árvores, porque a gente ia colocar 80 metros cúbicos de madeira e a gente coloca 80 metros cúbicos de material que a gente jogaria na natureza. Agora, essa é a primeira obra com esse material. É utilizado em outras grandes áreas, assim, em algumas áreas férreas, mas uma ponte com esse material não, isso é novo. 220 peças de 4 metros e 10 centímetros de comprimento já foram instaladas, mas para que a ponte esteja completamente pronta, são necessárias 1.125 para a passagem de veículos e 2.250 para de pedestres. Aí é que está o problema. A empresa responsável pela fabricação não está produzindo a tempo. E enquanto todo o material não chegar, a ponte não pode ser entregue. Desde abril nós começamos a receber as peças e elas estão ficando desconforme com relação não com relação à resistência dela, muito pelo contrário, ela é altamente resistente, ela está desconforme com relação às dimensões. Então aí nós prorrogamos a obra um pouco mais e ainda eles não estão conseguindo. Segundo a Concrejato, empresa responsável pela obra, equipes do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, agora trabalham junto com a fornecedora para atender às especificações técnicas do material e acelerar o fornecimento do produto. As peças já colocadas contam com uma nova cobertura feita de resina e areia, o que deixa a pista menos escorregadia. Mas a população só vai poder desfrutar de todas as melhorias após o mês de outubro. Inicialmente se previa-se abrir ao tráfego para depois fazer as obras complementares. Tendo em vista esta nova postergação de data, nós achamos conveniente já então entregar a obra em definitivo, com todo o envolto já completo. E nós temos que nos limitar ao período de vigência contratual, ou seja, na segunda quinzena de outubro. 3 funcionários da Fundação Casa de Itanhaém foram feitos reféns por um grupo de menores durante uma rebelião na manhã de hoje. Os internos colocaram fogo em colchões e tentaram fugir pelos fundos da unidade. A Polícia Militar agiu rápido e controlou a situação. Uma sindicância foi instaurada pela Corregedoria Geral da Fundação Casa para apurar os fatos. Já em Praia Grande, também pela manhã, um aluno de 15 anos foi apreendido após discutir com um professor dentro da sala de aula. Uma arma com munição foi encontrada na mochila dele. A diretora da Escola Estadual Abrão Jacó Laffer, na Vila Guilhermina, foi quem acionou a Polícia Militar. O jovem afirmou que comprou a arma para proteção pessoal. Como o crime não pode ser classificado como ameaça grave, o adolescente não pôde ser encaminhado para a Fundação Casa. Ele responderá por ato infracional por porte de arma em liberdade. Se condenado, terá que prestar serviços à comunidade, como, por exemplo, distribuição de cestas básicas ou pintura de muros. Uma loja de departamentos foi alvo de bandidos hoje pela manhã no centro de Santos. Funcionários foram feitos reféns. 3 criminosos entraram nesta loja no centro de Santos por volta das 9 da manhã, quando funcionários abriam as portas. Cerca de 20 pessoas foram vítimas dos assaltantes.
Armado, um dos bandidos anunciou o assalto e encaminhou todos os funcionários para o estoque. Uma das vítimas, que conseguiu sair da loja, teria feito sinal para policiais militares que faziam o patrulhamento pelo local. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 5 criminosos teriam participado da ação. 3 foram presos. Sivaldo Souza Júnior, de 29 anos, Fernando Henrique Galdino, de 23 e Jurandir dos Santos, de 43 anos, já tinham passagem. Com eles, foram apreendidos objetos roubados e a arma utilizada no assalto com a numeração raspada. E um acidente de trânsito na Ponta da Praia chamou a atenção hoje em Santos. Esse carro caiu dentro do Canal 7 por volta das 5h30 da manhã em uma rotatória recém-inaugurada no cruzamento das avenidas Rei Alberto I com General San Martín. Segundo testemunhas, o motorista do veículo não seguiu o trajeto da rotatória e passou por cima do canteiro. Ele não esperou socorro médico e fugiu em direção à praia. Depois do intervalo, as notícias do esporte. Além dos jogos da Unisanta, tem a análise de Juan Reol de todos os detalhes da vitória do Santos diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Nós voltamos já. A Polícia Federal apreendeu hoje 216 quilos de cocaína em um navio de contêineres que estava atracado na Lemoa, em Santos. De acordo com a PF, homens chegaram de barco e içaram a droga até o cargueiro. A ação aconteceu de madrugada, mas foi descoberta pela manhã. O flagrante teve apoio da Receita Federal e da Guarda Portuária. A embarcação seguirá para a Holanda. A polícia investiga agora se o caso tem relação com outros flagrantes de tráfico no porto. Na semana passada, foi apreendida quase meia tonelada de cocaína em um navio que seguiria para a Espanha. Uma audiência de conciliação definiu a necessidade de novos estudos a respeito da dragagem do canal do Porto de Santos, incluindo os impactos nas praias e o reflexo na movimentação de navios. Atualmente, os trabalhos de dragagem no Porto de Santos são para deixar o vão do canal com 220 metros de largura. A audiência foi marcada depois que o Ministério Público Federal entrou com uma ação para reduzir a retirada, até que o vão fique com 170 metros. De acordo com o MP, a dragagem seria responsável pela erosão nas praias de Santos. No mês passado, moradores da Ponta da Praia entregaram um abaixo-assinado ao órgão pedindo medidas. Após a dragagem que alargou esse canal do Porto, os especialistas apontam que há um aumento da força da energia das ondas. Essas ondas impactam mais a praia e reduzem a faixa de areia. Essa redução de faixa de areia tem sido verificada não só ali na Ponta da Praia, mas inclusive no Imbaré e Aparecida. Ou seja, cerca de 2 quilômetros dos 5 quilômetros de Praia de Santos estão sob erosão. Isso, após 2010, acentuou-se na Ponta da Praia. A Codesp alega que não há provas de que a dragagem tenha ligação direta com a erosão. Tem muita dúvida sobre essa questão, né? Até que ponto a dragagem é o fator preponderante da erosão da Ponta da Praia. Tem casos aí de acompanhamento da erosão desde 1942, época que não tinha dragagem, e já acontecia esse fenômeno, né? Então, não dá para concluir nada assim de imediato. O que a gente tem que fazer é um estudo muito profundo e a posição da companhia nem tanto é de tentar identificar o responsável, mas sim o que pode ser feito para diminuir e eliminar o problema, né? O porto precisa de dragagem, precisa de profundidade, nós precisamos receber navios cada vez maiores e a cidade também precisa de ter a qualidade de vida ambiental. A redução pode afetar a atividade portuária e, por consequência, a economia. Para a Capitania dos Portos, a redução do canal para 170 metros impediria a navegação de grandes navios até o Porto de Santos. Hoje nós já temos um canal com a geometria já aprovada há muito tempo no Porto de Santos. É um canal onde a praticagem ela já exerce sua atividade de orientação aos comandantes de maneira segura, sem acidentes. E essa mudança na geometria do canal, da redução, mudaria a geometria do canal. Seria necessário fazer todo um estudo novo em relação ao dimensionamento desses navios que vão poder estar operando aqui. E com certeza teria aí uma implicação grande em relação aos navios que hoje já operam. A gente teria que avaliar isso, demanda tempo e demanda custo também.
Agora, a Codesp, Ministério Público Federal, Capitania dos Portos e IBAMA buscam uma maneira de conciliar desenvolvimento econômico e preservação. A Companhia Docas propôs realizar estudos de impacto ambiental e buscar ações para diminuir os riscos de erosão desde já. Hoje o Porto de Santos é o porto concentrador de cargas, é o porto no hemisfério sul inteiro que recebe os maiores navios. Nós temos que fazer uma escolha, queremos continuar com esta posição? Queremos ser o hub port da América do Sul, do hemisfério sul? Se a gente abrir mão dessa posição, eu acho que vai ser muito triste para o país e para o próprio município. O município sobrevive, 2/3 da riqueza que circula em Santos é em função dele ter essa posição estratégica, né? Mas é uma questão de escolhas. Eu acho que a gente tem que sentar de forma bastante madura, colocar isso tudo na mesa e decidir o que for melhor para todo mundo. O que é importante mencionar é que o princípio da precaução e da prevenção em termos ambientais, ele admite que, ele dita que você tem que tomar medidas de cautela quando você detecta uma causa de dano ambiental. Essa dragagem ela erodiu após 2010. Então, o que se busca é conter a causa sem prejudicar, dentro do possível, o porto naquele projeto que foi apresentado e que embasou todo um licenciamento ambiental. Chega ao segundo dia a greve dos 3.000 operários das 18 empreiteiras que prestam serviços à Uzi Minas em Cubatão. Hoje de manhã, os manifestantes se reuniram na porta da siderúrgica. Depois de uma votação, eles decidiram manter a paralisação dos trabalhos. O sindicato da categoria negocia com a empresa um aumento de 10% no salário dos funcionários, PLR e R$ 200 de vale alimentação. A empresa aceitou pagar os benefícios, mas oferece um aumento de 8% no salário. Amanhã a questão será debatida em audiência no Tribunal Regional do Trabalho, na capital. Os Jogos da Unisanta chegam hoje ao 9º dia de disputas. Ao vivo do ginásio poliesportivo da Universidade, a repórter Bianca Midlege traz as informações. Boa noite, Bianca. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Daqui a pouco sai o primeiro finalista do basquete masculino. O vencedor entre Engenharia Unisanta e Fefes Unimes já garante vaga na decisão. No momento, o placar está 16-3 para a Engenharia. No segundo jogo da noite é no futsal masculino. Educação Física Praia Grande enfrenta Engenharia Exanc pelas quartas de final. Na sequência, o jogo da TV. Fefes Unimes enfrenta a Facistec Unisanta também pelas quartas de final. Ainda aqui no Poli serão realizadas as semifinais do handebol masculino entre Arquitetura Unisanta e Educação Física Unaerp e Engenharia Unisanta contra a Fefesp Unisanta. Já no ginásio Laerte Gonçalves acontecem as partidas de tênis de mesa masculino e feminino. Os campeões serão conhecidos hoje. No centro de treinamento tem futebol society feminino e masculino. E antes de voltar para o estúdio, uma informação importante sobre natação. A atleta da Unisanta, Poliana Okimoto, conquistou medalha de ouro nos 800 metros livre no troféu José Finkel, disputado em São Paulo. Na segunda-feira, a Poliana já tinha conquistado a medalha de prata nos 1.500 livre. É com você, Irineu. Obrigado, Bianca. Futebol. O Santos deu ontem um passo importante para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, o alvinegro praiano venceu e convenceu diante do Corinthians. O Santos abriu o placar aos 32 minutos. Lucas Lima dá passe perfeito para Gabigol, que cabeceia com estilo. Aos 33 do segundo tempo, o Peixe amplia. Marquinhos Gabriel, em novo passe de Lucas Lima, bate com firmeza. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Corinthians 0. Com o resultado, o Peixe pode até perder no jogo de volta na próxima quarta-feira, que se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. O alvinegro praiano volta a campo sábado às 6h30 contra o Avaí na Vila Belmiro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real, que estava aqui destacando o Lucas Lima pela brilhante participação nessa partida, né, Juan? Pois é. 2-0, é uma boa vantagem para o jogo da volta na capital, jogando lá na Arena do Corinthians. Pois é, boa noite, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Uma excelente vantagem, né, Irineu? Se a gente ainda vê que, né, levar em conta que o principal artilheiro do Corinthians desde a saída de Guerreiro e Sheik, o Luciano, ele está machucado, infelizmente, e vai estar fora aí de 6 a 8 meses, o Corinthians não tem atacantes e o Corinthians vai precisar marcar gols na Arena Corinthians. Então, para o Santos foi um excelente resultado. Claro, não está garantido.
O Corinthians, a gente conhece aquela torcida, ela realmente empurra a equipe e o Corinthians vai para cima e se de repente marcar um gol, tem chance de empatar e virar o resultado. Então o Santos precisa ter cuidado. Agora, é um excelente resultado, até porque não tomou gol em casa. E o Santos vai como favorito para essa partida, mas o Corinthians... Porque jogou bem também o Santos, né, Juan? Não é Santos só o resultado de 2 a 0. Irineu. Eu até comentei isso com você também. Eu fiquei surpreso com a postura do Santos, né? Que foi para cima do Corinthians e... Uma excelente partida. Se no primeiro, para o torcedor que não assistiu a partida e para os outros telespectadores que não viram o jogo, para ter uma ideia do domínio do Santos de meio de campo e a forma como anulou o Corinthians, se o Dorival tirasse o Vanderlei no primeiro tempo e colocasse o Neto Berola, não ia fazer a menor diferença. A bola não chegou no gol do Santos. E foi o que motivou as principais reclamações para cima do Corinthians, foi que o Corinthians ele não, ofensivamente não funcionou, o Santos anulou. E antes que alguém critique Elias, Renato Augusto e o próprio Jadson pelo mau desempenho, vale destacar, Irineu, como Renato e Thiago Maia jogaram nesse meio de campo do Santos. Com exceção dos que brilharam, né? Lucas Lima, que se falou muito, mas quando... Eu ia até perguntar isso para você, se o Lucas Lima foi o destaque do jogo, né? O nome do clássico. Claro. Mas o Thiago, como você destacou, o Renato também fez uma belíssima partida, né? Já vamos falar do Lucas Lima, né? Esse meio de campo, eu acredito o seguinte, quando os dois volantes funcionam bem, todo o time joga bem. A zaga joga sem grande pressão e o ataque consegue trabalhar. E esses dois jogadores, principalmente no primeiro tempo que o Renato estava com o fôlego em dia, jogaram muito, anularam o Corinthians. E aí, claro, o Lucas Lima brilhou, que é o que se espera dele. E eu acho que vale destacar também, Irineu, ele foi convocado recentemente e geralmente o jogador muda um pouco, principalmente quando é convocado e depois quando tem a experiência na seleção e volta. Nesse primeiro teste, o Lucas Lima passou com nota 10. Mesmo convocado, ele jogou extremamente motivado. Nós vimos as assistências, cansamos de ver essas assistências ao longo do dia, mas fora isso, ele jogou demais, uma partida brilhante. E essas duas assistências que deram certo, ele ainda fez outras, uma que o Cássio interviu muito bem, uma outra que também não concluiu em gol, mas uma partida brilhante do Lucas Lima. Eu sempre faço umas críticas ao Lucas Lima, porque eu acho que a partida como ele fez contra o Corinthians, ele tem que fazer muitas vezes para que a gente se empolgue, como já se empolgou com o Ganso certa vez, com o Diego, com o Robinho e outros craques que passaram recentemente pelo Santos. Mas ele está num caminho muito bom e eu tenho certeza, se ele continuar nesse caminho, aí sim eu acho que ele vai merecer tudo o que se espera dele. É a primeira grande temporada que ele está fazendo. A gente torce para que continue, para que ele seja um grande nome no futebol brasileiro, estamos precisando, mas ele ontem foi realmente o nome do jogo, deu gosto de ver o que ele fez e, claro, os atletas que jogaram com ele, Marquinhos Gabriel, que entrou muito bem também. Bom, outro time paulista que entrou em campo ontem pela Copa do Brasil foi o Palmeiras, que jogando em casa, de azul, bateu o Cruzeiro por 2-1. Cleiton Xavier e Rafael Max marcaram para a equipe da capital e Leandro Damião para o Cruzeiro. O Palmeiras parecia o Cruzeiro parecia o Palmeiras nesse jogo, né? Se chegasse meio desatento na frente da televisão, eu confesso que eu vi um pedacinho do jogo, eu fiquei meio perdido no princípio. Pois é, né? Uma aposta do marketing do Palmeiras de jogar todas as partidas em casa na Copa do Brasil de azul, mas contra o Cruzeiro não precisava, podia ter mudado essa regra. Jogar de verde, né? Pois é, vamos manter as tradições, às vezes o marketing não pode superar a tradição, em certos momentos, que acho que o dinheiro no futebol está faltando, então toda iniciativa é válida. Mas o Palmeiras, Irineu, e aí levando em conta o que aconteceu com o Santos na Vila, o Palmeiras sim abriu espaço para o Cruzeiro poder jogar, esse gol do Cruzeiro dificulta demais a partida para o Palmeiras, o próprio técnico Marcelo Oliveira destacou que preferia ter ganhado de 1-0 e não ter tomado gol em casa do que 2-1. 1-0 em Minas Gerais, quem passa é o Cruzeiro. Então ficou muito complicado para o Palmeiras. O Palmeiras oscilou em campo, o Leandro Damião marcou um gol pelo Cruzeiro que a gente não viu nem próximo a isso aqui no Santos, mas o grande destaque da partida, Irineu, foi um lance que não estava previsto, um encontrão do Dudu após um atropelamento, né? Pois é, derrubou... O Dudu atropelou o Vanderlei Luxemburgo. Pois é, a gente tem as imagens aí, o jogador do Cruzeiro desloca ele cai em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo
e o Vanderlei estava desatento, com a mão no bolso, quase não consegue se proteger, fraturou um dedo da mão, vai ter que sofrer uma cirurgia, mas o que mais irritou o técnico Vanderlei Luxemburgo foi o grito da torcida do Palmeiras no lance, como se tivesse sido um gol. Você pode entrar aí assistindo aqui com a gente, ou até depois na internet. O grito que a torcida do Palmeiras dá é impressionante, parecia ser um gol. E estava lotado o estádio, 28 mil pessoas, e chamou bastante atenção. E o Vanderlei ficou chateado com isso na entrevista, também falou, porque ele tem história pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes lá, mas faz parte, né? Não é assim também. Mas pro Cruzeiro não ficou tão ruim, Irineu, e a gente sabe também que o Cruzeiro em mata-mata, a torcida lota, o Mineirão vai estar lotado e vai ser um grande jogo. E só um destaque, Irineu, a diretoria do Palmeiras decidiu aumentar um pouquinho o ingresso, aproveitar essa partida de mata-mata e fazer uma arrecadação maior, para você ver como são as coisas. Foram menos torcedores do que está habituado aí, e a renda acabou sendo menor. Quer dizer, se tivesse mantido o ingresso, o mesmo preço do ingresso do Brasileirão, o Palmeiras teria feito mais dinheiro. Então é como a gente fala, às vezes as ações de marketing elas precisam ser bem estudadas e às vezes a ganância acaba fazendo a gente perder dinheiro, né? Bom, só para constar, o São Paulo entra em campo daqui a pouco às 9h30 contra o Ceará no Morumbi, também pela Copa do Brasil. Mas vamos falar agora de segunda divisão do Campeonato Paulista. O Jabaquara tem um jogo importantíssimo domingo em casa contra o Taboão da Serra. A partida será disputada às 10 da manhã. O Jabuca vai completo? Tem alguma informação, algum desfalque? Qual a expectativa para essa partida? Olha, Irineu, uma informação interessante, e até parabenizar o Axel, não pelo trabalho dele em campo, mas o Axel, o filho dele é estudante de jornalismo aqui na universidade, está ajudando na cobertura dos jogos. Estava conversando com ele antes de começar, ele ajuda na cobertura dos jogos, tanto no portal como na TV. Hoje ele está fazendo pela TV no Espaço Unisanta. E eu perguntei para ele, quem melhor para falar da expectativa do jogo do que o próprio filho do treinador. Aliás, ele tem ido super bem nessa cobertura. Ele falou que não tem desfalque, que o pai dele está bem confiante e que a equipe não tem nenhum desfalque. Ainda destacou que um atleta que treinou com o Axel na base, Wesley, um nome bem diferente. Wesley, com M no fim, assim, bem emblemático, lateral, treinou com o Axel na base, foi uma das descobertas do Axel. Até vale destacar isso, né, Irineu? O Axel trabalhou muito na base do Jabaquara e os jogadores saíram e alguns estão retornando, mas todos passaram pela mão do Axel na base. E foi o time que ele montou profissional que vem fazendo essa campanha maravilhosa na segunda divisão. E ele tem mais esse reforço desse lateral para essa segunda fase, mas ele conta com os principais jogadores dele para esse jogo. O Jabaquara já teve um retrospecto bom com o Taboão da Serra, né? Você até já falou aí. Empatou em 0-0 e venceu fora por 2-1. E venceu fora. Uma equipe conhecida para deslanchar nessa segunda fase, já iniciar com uma vitória. São seis partidas em casa, são 12 no total, né, Irineu? Então, vale destacar que é tudo ou nada, né, para o Jabaquara. Tem que ir para cima, torcida tem que ir lá comparecer também, prestigiar, né, torcedor, Juan? Pois é, até o da Portuguesa ir lá ajudar, porque geralmente no Jabaquara... Do Santos, de todo mundo. Todo mundo tem que ajudar o Jabuca agora. E lembrar só que o VT desse jogo você confere à 13h aqui na programação do próprio domingo da Santa Cecília TV. Juan, obrigado, pela sua participação. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Em São Vicente, o projeto permite a portadores de necessidades especiais a prática do futebol de salão. Leonardo, ou Léo, como é chamado pelos amigos, é autista e possui baixa visão. Mas isso não é nenhum obstáculo para que ele possa praticar o que mais ama, o futsal. O esporte trouxe diversos benefícios. Até em relacionamento assim com as pessoas, que não era muito assim de ter muitos amigos assim. E o futsal para mim me ajudou em tudo assim. Também me ajuda a esquecer os problemas que eu tenho em casa assim. E é um grande treino, não sei o que seria de mim sem esse treino aqui, né? Há 3 anos, a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer oferece de graça aulas de futsal inclusivo. São deficientes auditivos, autistas, portadores de síndrome de Down ou com outros problemas motores. Mas toda dificuldade é esquecida, sobrando espaço apenas para o desejo e a vontade de superar qualquer limite. A prática do futsal ajuda no desenvolvimento desses jovens. E além dos benefícios que o esporte traz, ele também promove a inclusão social. A gente tem algumas estratégias, né, algumas adaptações que faz com que todos sejam incluídos, né? Aqueles que têm uma mobilidade mais reduzida, a gente procura fazer que todos toquem na bola para se chegar ao gol, né? A gente tem algumas estratégias também de fazer alguns educativos, de jogar com a mão deles uma amarrada no outro,
que um consegue acompanhar o limite do outro. E o diferencial daqui é que eles podem trazer um amigo, um colega, um irmão, para estar fazendo parte do treinamento. Então eles se sentem mais à vontade. Então, assim, algumas estratégias que a gente tem que faz que eles gostem tanto disso aqui, porque eles se sentem bem acolhidos, né? Aloísio tem deficiência intelectual e o esporte é uma maneira de melhorar vários aspectos. O futsal ele trabalha tudo, né? Ele trabalha a postura, né? Dentro de campo, fora de campo, né? Trabalha o comportamento, trabalha tudo, porque assim, todo profissional, né? Até o Leandro cobra da gente, responsabilidade dentro de quadra e fora de quadra. Então isso daí é importante, porque assim, às vezes você está na quadra, né? Vem com algumas coisas e dentro de quadra você tem que esquecer tudo, só focar no trabalho, né? E o importante é focar no trabalho, mas a equipe tá bem focada, estamos trabalhando para que isso venha, né, se desenvolver cada vez mais. A iniciativa é destinada a pessoas a partir dos 12 anos de idade. As inscrições são gratuitas, o futsal inclusivo acontece de segundas e quartas, das 8 às 10 da manhã, e de terças e quintas, das 3 às 4 da tarde, aqui no ginásio Dondinho. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Você fica agora com o painel regional. E na sequência, jogos da Unisanta ao vivo. O Caderno Regional volta amanhã às 7 da noite. Eu espero por vocês. Até lá. Tchau.